Boa noite, testando aqui áudio, som. Vamos começar mais uma live muito legal que é sobre a animação espetacular, que é a nova onda do Imperador. Gente, quem não assistiu esse desenho, pode assistir porque vale muito a pena. É um desenho curto, um desenho muito... Beleza, o áudio tá ok, tive aí uma dificuldade com o áudio agora há pouco, mas acho que agora já estamos bem melhor, certo? Senhor Ney Kloster vai ser o nosso convidado especial dessa live e a gente vai... Animação em si, porque o nosso foco aqui é pensar em família, nosso foco aqui é pensar em virtude, nosso foco aqui é transformações reais. Veja lá, senhor Ney, como estamos de áudio. Estão me escutando bem? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa grande empreitada aí da nossa venda do plano de ação familiar, né, e fazendo mais uma live sobre esse grande filme, né, na qual você é muito fã. A Dessa vez nova eu onda do convenci aqui a Imperador. minha pauta. Então a gente faz até alguns teatros aqui em casa e o pessoal aqui é muito teatral e eu adoro esse filme porque ele tem muitas cenas engraçadas. Mas o nosso foco principal hoje aqui também é falar de planos de ação. Na verdade é para isso que estamos aqui, né, pai? Temos um produto que está aberto até a meia-noite de hoje, que é os planos de ação familiares. Eles têm uma característica específica de tratar de metas em comum e a gente consegue conversar a partir de um ciclo, né, sobre algumas rotinas familiares. Você consegue traçar hábitos e esse trabalho em equipe, essa sinergia familiar tem uma série de benefícios e esses benefícios são extraordinários aqui para a aquisição de virtudes, para o desenvolvimento da personalidade, para esse olhar para o outro. Uma série de coisas vão sendo agregadas aí a partir do plano de ação. Você está me ouvindo bem? Estou vendo Você está uma dando uma expressão paradinha de vez facial. em quando aí. Você está dando uma paradinha de vez em quando aí, certo? Mas essa Certo, deixa eu... transformação, esse produto que a gente está lançando, a gente agora já fez vários vídeos, né, como comentando sobre filmes, né, como foi Coach Carter, que houve uma grande transformação nos rapazes, né, que queriam não só jogar basquete, depois estudar, ele mudou as pessoas, né, como teve o que a gente fez ontem, né, sobre a vida de insetos, que também eles conseguiram lutar e houve uma transformação em toda o formigueiro, em toda a família. Então, a ideia do plano de ação é uma ferramenta que ajuda as famílias não só a arrumar um problema de ordem, de pequeno que tem na casa. A ideia do plano de ação, e daí você ir implementando, é transformar, é você ser pai proativo e, aos poucos, fazendo uma transformação. Como foi com o filme do Coach Carter, quando eles estavam lutando para voltar ao basquete, e aí quando voltaram ao basquete, os próprios alunos falaram, não, eles podem quebrar as correntes, mas eles não quebram as nossas convicções, né? Essa mudança que teve por dentro. Então a ideia do plano de ação familiar é um produto, é uma ferramenta que a gente implementou em diversas empresas, implementou na família, em diversas famílias, e ela tem essa ajuda de ir colocando, assim, nessa luta, um ambiente de uma mudança nas pessoas, que a virtude nada, é essa transformação nas pessoas. Uma transformação que faça com que essa pessoa viva uma vida mais feliz, mais livre, né? Livre fora dos seus egoísmos, das suas vaidades, das suas paixões, né? E isso a gente pode ver muito bem nesse filme da nova onda do Imperador, né? Vamos começar a falar um pouquinho
desse que você gosta tanto aí desse filme. E ele é um filme espetacular para ver com as crianças. É um filme que ensina, né, a gente a ver como que a gente pode fazer. Mas eu não quero dar muito spoiler. Eu queria que você começasse, depois a gente faz uns comentários aí, Cissa. Eu que sou mulher do spoiler, né? Porque eu só quero que você me diga se estiver falhando aí, porque eu tô vendo que às vezes dá uma embaçada aqui pra mim. Certo. Agora então tá é o bem. seguinte, gente, eu sou fãzaça desse filme, por quê? Porque a gente vai ter aqui nesse filme dois personagens principais, que é o Cusco, que ele é muito engraçado, mas ele é um estereótipo de uma pessoa extremamente egoísta. Chega a ser ridículo. E aqui ele já traz essa crítica do egoísta, porque mostra, né, no início do filme, mostra ali por que ele é daquele jeito. Ele é o imperador. E agora aqui a gente já pode até começar a trazer esse assunto do imperador. Quem é que manda? Quem é o imperador em casa? É isso que você vai falar, não? Não, é a primeira cena do filme mostra ele bebezinho. É uma das primeiras cenas. E ele grita, e vem 10 mamadeiras para ele. É isso. E o que se cria, né, nisso aí, num detalhe desse assim, né? Aí ele vira o imperador da casa, né? Assim, aquela pessoa que manda e desmanda na casa, né? Assim, os filhos são uma prioridade para a gente? São. A gente tem que educá-los bem. E a gente tem que trabalhar para formá-los bem. E também não ter assim, o medo de dizer assim, não, mas se eu deixar aqui ele vai me incomodar, vai passar vergonha. Não. Você tem que aprender ele tem que aprender a chorar um pouquinho, saber que tem uma ordem, saber que tem que esperar. E isso não aconteceu com o Cusco, né? O Cusco, ele estalava os dedos e você tinha que vir correndo para ele. Continua aí, Cissa. Então, esse é um tema inicial, porque isso já aparece desde o início, a falta de sobriedade, quer dizer, ele era um cara altamente materialista, ele estava habituado ao prazer. E quando ele não tinha o que ele queria, já logo alguém fornecia. E o que aparece no filme? Ele é uma pessoa sem família, ele simplesmente tem tudo que ele precisa, mas isso nos mostra, né, que nós não somos só carentes de... Ixi, tô... E daí você tem um outro estereótipo, que é o cara bem generoso. Eu continuei. Isso, obrigada. Então a gente terminou aí do cara extremamente egoísta, e agora você tem um outro, que é generoso, né? Que é o Pátia. O Pátia é um cara que se guia por princípios, que ele tem muito claro o que é certo e o que é errado, né? Vamos lá, Cissa. Certo. Então, o que acontece? Esse primeiro tema que a gente tocou aqui, da importância de não dar tudo, né? De não deixar que a criança vire altamente egoísta ali, porque senão parece que ele é alguém sem família. O papel da família é ajudá-lo a construir uma capacidade de doação, a treinar nisso, né? Essas frustrações também fazem parte do processo. E a gente, até anotei aqui para falar nessa live, porque às vezes a gente acha que a sobriedade é só... é um adereço importante, assim, mas tá falhando muito, pessoal. Deixa eu ver aqui. Agora eu vi que o Lucas perguntou aqui se estamos conseguindo. Posso seguir? Pode ir. Estamos conseguindo assistir. Da minha parte, eu estou conseguindo ouvir bem aqui. Certo. Então, enfim, eu queria só ressaltar aqui que o necessário é o que forma e é o que constrói. E essa sobriedade, ela é altamente importante. E o que acontece? O capricho, ele debilita, ele destrói a personalidade, porque acaba criando uma série de necessidades que são irreais. E o início do filme mostra o imperador, né, como ele tem ali, ele vai cada vez querendo mais,
e ele quer, de repente, criar um parque aquático para ele, para se dar de aniversário, você vê que ele é um adolescente mimado, né? Então ele quer criar um parque aquático para ele no alto de um morro, que é onde tem uma vila de camponeses. E aí o que acontece? Nessa vila de camponeses mora o Pátia, que é esse que você já começou a trazer aqui, traços da característica do Pátia, que é o seguinte, essa vila de camponeses, ela tem tradições lá, já há várias gerações de pessoas que moravam lá, mas simplesmente o Cusco ele só pensa nele, né? Ele só quer saciar os seus próprios desejos materiais e ele quer viver desse prazer, e de muito superficial e imaturo. E o Pátia, ele fica um pouco... Fala. Não, mas assim, comentando assim dessas duas, você falou do Cusco, e a gente viu que ele não tem família, ele é tudo para ele, e depois você vê um pouquinho da família do Pátia. Ele chega, a esposa está lá com os filhos, ela tem 2 filhos e está grávida, certo? Ela anima eles. E eu achei bastante interessante, que a gente pode comentar com as crianças, né? Que logo que ele chega assim, daí ela fala assim, qual é o nosso combinado, né? Que quando o papai chegasse, vocês iam dormir. Como é importante esses combinados para as crianças, como isso educa, como isso faz eles irem obedecerem, né? Eles têm um combinado, mesmo que às vezes o sentimento é ficar com o pai, com a alegria, com tudo, e você diz, não, é o combinado, vamos para lá. É gostoso ficar quando o pai chega, estava de viagem, é muito gostoso, mas isso tem um tratamento, né? Isso aí você vai conseguindo dizer que não é o sentimento que te guia, mas são critérios que se tem, combinados, responsabilidades que tem. Se desse pequeno detalhe ali do combinado que a mãe e eles obedeceram, para um Pátia, para um Cusco que não tinha, ninguém punha limites nele. Ele não tinha limites, ele era completamente livre, né? Então essa é uma pequena diferença. Entre aspas, né, para a gente também trazer esse tema do livre, né? Porque ele era totalmente escravo das suas necessidades e dos seus prazeres. Enquanto que, então você vê assim, no Cusco ele é o centro, né? E na família do Pátia, você vê que o casal é o centro, né? Os filhos estão lá, mas assim, os filhos não são o centro da casa, né? O centro da casa é o amor do casal. Ela quer conversar, entender o que aconteceu, ele não queria preocupá-la e tal, mas não quero demorar muito, porque senão o filme eu vou contar ele passo a passo. O objetivo é que a gente perceba o seguinte, nesse percurso em que o Cusco, que era o imperador, tinha falado, ó, camponês, você vai sair da sua casa, porque eu vou construir um parque de diversões para mim, onde é a sua vila, eu não estou nem aí para onde você vai. Logo em seguida, o imperador, que já tinha também outras pessoas que queriam se livrar dele, ele foi envenenado por uma conselheira do imperador, que era uma vilã que aparece na história, só que ao invés desse envenenamento acontecer conforme o previsto, ela dá para ele uma poção que ele é transformado numa lhama, né? Então esse é o contexto assim, da história. E quando o Pátia percebe, ele tinha carregado na carroça dele até a vila, até a casa do camponês, essa lhama estranha dentro de uma sacola lá que era o imperador. Então, é bem louco essa história. O Pátia, sem querer, salvou a vida do Cusco, né, levando ele para fora das mãos dos vilões. Ela tinha sido demitida lá e ela estava brava com ele. E acho que é interessante, assim, porque se às vezes, se os pais não tomam as rédeas da educação, se eles não são proativos, né, se você não se educa e não faz, às vezes o mundo manda consequências para você que te faz de uma hora para outra ter que tomar as rédeas. A gente conhece famílias em que, né, vamos levando, vamos deixando, vamos fazer, vamos respeitar, certo? Né, e você não vai pondo limites, eu que agora falei errado, não tem liberdade, mas a ideia é você não definindo limites para as pessoas, né? E a gente vê vários casos que, dali a pouco, as pessoas estão envolvidas em drogas, e aí começa um problema muito grave na família. E aí os pais dizem assim, agora nós vamos atuar. Mas lembrando daquele livro dos 7 hábitos das famílias altamente eficazes, que a gente também fez uma live aqui, quem quiser ver depois
no link ali, vocês podem ver outras lives. Uma das finalidades é ser pai um proativo. É você colocar as tuas ações e colocando virtudes, né, juntando a família, sendo mais proativo para evitar. Porque é sempre assim, ou você muda, ou o mundo daqui a pouco vai te fazer, né, te pôr numa situação que você vai ter que mudar de vida, né? E foi o que aconteceu com ela, com o Cusco, né? Quando ele se viu, ele estava numa enrascada e ele não sabia mais o que aconteceu, só que ele era uma lhama, e aí Ele precisava tudo de ajuda. mudou na vida dele. Então, E aí o que ele acontece? precisava de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Então, esse reconhecer a fragilidade é algo que a gente vira e mexe lembra aqui, né? Nós precisamos das relações. Ninguém sobrevive sozinho. E esse percurso que o próprio Pátia se dispõe a ajudá-lo, mesmo sabendo que ele seria, que o imperador era malvado com ele e que o atrapalhava em vários pontos, né? Então, o Pátia generosamente se dispõe a ajudar e a levá-lo no caminho. Só que o imperador é tão chato, mas tão chato, tão teimoso, que a gente vê lá infinitos exemplos de paciência. Eu, às vezes, quando mostro esse filme para as minhas alunas, eu pauso, falo, gente, olha essa cena. Se alguém pegasse, né, você vai acender uma fogueira, aí acendeu, o cara sopra. Aí acendeu, o cara joga não sei o que, espirra água. Aí acendeu, o cara joga o cobertor por cima. E dá vontade de esganar, assim, né? Então, mas todas as vezes, ele mantém firme, você vê que ele tem um autodomínio, e essa é a liberdade que a gente estava tentando encontrar. Né? Isso que é um cara que tem liberdade, alguém que sabe que ele não precisa reagir conforme os seus instintos de raiva, de ira. Não, ele foi aprendendo a dominar-se, até por temperamento, parece mais fleumático, assim, uma pessoa que vai aprendendo a ouvir, vai conduzindo as coisas. Mas o que a gente vê ao longo da trajetória? A gente vê como o bem que o próprio Pátia tinha, ele tinha clareza de que mesmo que o imperador fosse malvado com ele, ele não ia agir da mesma forma. Ele não ia ser uma pessoa grosseira, uma pessoa malvada. Ele tinha princípios bons, né? Então ele pensou, bom, eu vou ajudar o cara mesmo não sendo recíproco. Em todo o trajeto, o imperador chato lá fazia questão de dizer que não era recíproco, que ele ia manter a ideia dele de destruir a vila, independente da ajuda que o camponês estava dando para ele. E esse percurso, né, quando você persevera no bem, persevera na paciência, né, que a paciência está ali, o amor, a caridade está nessa paciência também, isso foi pouco a pouco transformando o Cusco em alguns pontos, né? Mas o ponto auge do filme, que é o que a gente vai trazer aqui, foi o momento em que mesmo eles perseverando nesse caminho, o camponês, junto com o imperador malvado, o camponês percebe que a malvada lá, a vilã, sabe que ele é uma lhama, sabe que ele está solta e está tentando caçá-lo para eliminá-lo totalmente, né? Então o camponês tenta protegê-lo, mas a lhama, que é muito orgulhosa, não cede na sua opinião. Então você vê como o orgulho afasta as pessoas, né? A única pessoa que ele tinha por perto, com quem ele podia contar, ele falou, não, você não sabe nada, eu que conheço a Isma, eu que conheço as pessoas que tal, então se você não quer me ajudar, você sai do meu caminho e se isola, né? Então essa ideia de quando a gente não quer ajuda, quando a gente acha que a gente já é bom demais, quando a gente acha que já tá tudo bem, mesmo o cara sendo uma lhama, sendo perseguido, sendo perdido, ele ainda acha que ele tem moral para poder despachar ali o único ajudante que ele tinha, que era o camponês. E o camponês não desiste, assim, de ajudá-lo. E esse percurso também já mostra todo esse caminho de acompanhamento, né? Até de misericórdia, eu diria. Acho que ele foi até um ato de misericórdia, ele ir atrás, ajudar, né, a mostrar que, independente dos erros, né, isso também a gente pode ter com os filhos, né, independente do que você faça, do que você me falou, eu vou continuar te amando, eu vou continuar do teu lado, né? Então esse percurso depois... Tem muito disso, né, Cícera? Eu acho que se você olhar a forma com que o Pátia trabalha com o Cusco, é quase como um pai trabalha com o filho. Por mais que o filho, né, faça desfeita, não acredite, vá para o caminho errado, né, vá para todo lado, se põe em perigo, ele não desiste, e ele vai atrás.
né? Ele vai atrás, tentando resgatar. Nesse caso em que você comentou, em que ele não acreditou, mas logo depois a verdade apareceu, ele ouviu a conversa dos dois, e ele ficou muito triste, porque daí tudo que ele tinha de esperança era chegar lá no castelo, e aqueles dois, que eram os malvados, iam salvar ele. Daí ele viu que a última esperança dele foi embora. E o Patch, ele tinha mandado embora, então ele ficou sozinho. E às vezes você sozinho, você cai na verdade, né? E a verdade aparece e você se sente... Daí ele foi indo e ele falou, ó, agora o meu negócio é ser lhama mesmo e tal. Exato. Mas ele, depois, quando tá lá com as lhamas, ele vê que o Patch não deixou dele. E essa é uma característica muito importante, né? Os pais têm que acreditar nos filhos, né? Assim como o Patch acreditou no Cusco, depois o Cusco não deu, não confiou na palavra, e ele falou, cara, mas eu acreditei em você, né? Então ele continuou acreditando, continuou lutando pelos filhos. Essa é uma característica muito legal do filme para a gente comentar com as crianças, né? Como que deve ser o amor do pai. O amor do pai é assim, independente da reação dos filhos, a gente sempre os ama. E eles têm que ter uma certeza disso, porque eles vão voltar. Eles fazem as coisas erradas e eles vão voltar. E foi o que aconteceu. E aí eles começaram uma luta para poder chegar no laboratório, não é isso, Cícera? E aí chegou o plano de ação familiar, né? Aqui a gente pode já traçar, claro que é um exemplo, né, de como eles pensaram, traçaram um plano. Bom, a gente vai voltar para minha casa. Então ele levou, né, os dois foram para casa, e aí envolveram também a mãe e os outros dois filhos que estavam em casa. Um ficou encarregado ali de distrair a vilã, o outro ficou encarregado de distrair lá o Kronk, que é o ajudante da vilã, que eles são muito engraçados. Eu faço aqui cenas, porque eu acho eles interessantíssimo, assim, como o filme consegue envolver um humor sadio, assim. Mas aí que um ajuda numa parte, eles fazem como que uma gincana, assim, essa corrida até chegar lá no palácio do imperador e conseguir se livrar da vilã, né? Então, o percurso, acho que mais importante aqui da nossa trajetória, né, é pensar como a sobriedade é importante, como a gente precisa ter claro, né, que a sobriedade, que esse não mimar, né, que uma criança mimada é difícil de perceber a realidade. Depois também essa trajetória de compreensão e paciência. A gente percebe como o bem é difusivo, o próprio Pátia, né, com a sua bondade, né, com a sua insistência em amar, faz com que o próprio Cusco aprenda, pouco a pouco, como é que é esse novo padrão de convicções, esse novo padrão de relação que ele não tinha até então. E depois a gente percebe que, com o envolvimento da família, todo mundo ali consegue ajudar. Depois eles chegam no palácio, daí até um pouco engraçado, porque a história, de repente, joga os vilões para lá também, assim, e dá um ponto de interrogação nos personagens. Bom, como é que vocês vieram para aqui? Ninguém sabe. É uma estratégia aí de roteiro bem interessante, assim, mas o fato é que eles conseguem se livrar da vilã, e na hora que, sim, o adolescente, né, o imperador adolescente, que era no início do filme um cara egoísta, superficial, materialista, ele percebe que o que ele tinha como bem não era o verdadeiro bem, né? Que ele percebeu que o pobre camponês tinha muito mais riquezas do que ele, que era um rico imperador, mas que estava sozinho. Porque o que a gente percebe, ninguém é feliz sozinho, ninguém consegue ir a lugar nenhum sozinho, porque essa sede de prazer, de saciedade é infinita e é vazia ao mesmo tempo. E a gente percebe que as relações familiares, o camponês pobre tinha lá uma esposa fiel, filhos que estavam ali em volta, que tinham seus combinados, e essas relações familiares sadias, em que um ajudava o outro, em que eles se preocupavam uns com os outros, isso, o Cusco percebeu que isso era uma riqueza muito maior, né? Então mostrou no final do filme esse grande bem, que é a família totalmente unida, interligada. E eu até comentava com o pai um pouco antes de entrar na live, esse assunto de que as relações familiares mostram como são as nossas, como se darão as nossas relações profissionais também.
Porque, teoricamente, aqui a gente falou que o Cusco não tinha nenhum vínculo formal com o Pátia. Mas assim como o Pátia ele agia em família, ele também agiu na sociedade. Então, se a gente percebe que o ambiente familiar é um ambiente cooperativo, em que eu não tenho inveja do meu irmão, eu não vou competir com o meu irmão, eu não vou disputar a atenção, não, a gente trabalha junto. E esse ambiente sadio em família, ele expande, porque o bem é difusivo, o amor é difusivo. E essas relações abrangem outros âmbitos da vida social. Os amigos, né, as relações profissionais e até, por exemplo, uma relação com um estranho que eu queria prejudicar. Né? E é bacana que, daí a gente está falando nessa transformação da pessoa, né? E você começa a ver as primeiras cenas do filme, um cara lá está cantando, um velhinho encosta nele e ele joga o cara pela janela. Nas últimas cenas, ele está lá pedindo desculpa, né, para ele. Então, o que foi a construção? Ele construiu virtudes, ele construiu uma nova pessoa dentro dele. A ideia do plano de ação, né, mais do que a gente arrumar as ordens, né, ou pequenas rotinas que tem na casa, né? Não é só lavar a louça ou guardar a mochila. Não é isso, é essa união de pessoas com objetivos comuns, de você criar um vínculo entre elas, e eles começarem a ter grandes princípios. Claro, vai ter todo um trabalho aí, quando você cria um objetivo desse em casa, né, você vai ter que dizer não para a preguiça e fazer aquilo. Você vai ter que dizer não para a desordem e fazer aquilo. Mas quando você faz isso em conjunto, né, quando você luta em união, você, e uma hora se fraqueja, e depois os outros te apoiam, te seguram e te puxam, né, pelo exemplo dos outros, porque a gente é puxado pelo exemplo dos outros, né, e a gente vai melhorando pelo exemplo do outro. Essa é a transformação que o Cusco teve, vendo o exemplo, né, de confiança, de serenidade, de alegria que o Pati tinha, que vai mudando a vida dele. E o que a gente quer na nossa família? Eu quero formar filhos virtuosos. Eu quero formar filhos virtuosos que vão ter famílias felizes, que vão saber viver em comunidade, vão saber trabalhar bem, vão crescer e deixar um legado de alegria para as outras pessoas. E quem pode fazer isso? Os pais. Não existe escola, não existe tutor, não existe preceptor. Quem faz isso são os pais. Então, por isso que a gente trabalhou muito nesse produto, e ele é uma ferramenta que precisa desse insight. Pai, você pega a rédea da tua família. Pai, você pegue, vamos dizer assim, comece a transformar 2022, né, e dizer qual virtude você gostaria que eles terminassem, como você gostaria que eles fossem no futuro. Qual o legado que a gente vai deixar? O legado que nós pais deixamos são os nossos filhos. E se a gente não fizer um empenho pelo nosso exemplo de luta e esse plano de ação, lutar junto com eles, esse exemplo arrasta, esse exemplo transforma, como transformou o Cusco, modifica. Né? Então a gente tem que fazer isso, né? Não pode deixar. E eu acho que hoje em dia é muito mais difícil de educar do que eram há 10 anos atrás. Porque os exemplos e as pessoas isoladas, né, essa mídia está fazendo muita gente ficar isolada uma das outras, não ter objetivos comuns. Então, um dos objetivos, um dos planos de ação que a gente pode, às vezes, colocar na família é dizer, todo final de semana deve ter um jogo de família. Não precisa ser só o plano de ação para você arrumar a cozinha, lavar a louça, jogar o lixo, fazer as coisas. Isso tudo é bom que tenha, né? A casa necessita, mas eu também posso ter um plano de ação, né, agora nas férias, de fazer jogos em famílias. E como é interessante ter jogos em famílias. Jogos em que, assim, às vezes tem idades diferentes, ensinar o mais novo, né, jogos que envolvam eles, mas passear, fazer alguma coisa em família. Isso pode ser um objetivo, esse pode ser um plano de ação para janeiro, para a gente começar a fazer a coisa diferente, né? Porque não é só para resolver problemas, mas é para unir a família.
é para transformar a família, uma família muito unida. E eles vendo o exemplo dos pais que lutam para conseguir fazer isso, porque às vezes o pai chega cansado, ele também não teve férias, ele tem que ir lá trabalhar e voltar e vamos fazer um jogo, porque as crianças estão de férias. É difícil para você, pai, mas é importante para eles. Esse exemplo, é você ver um filme, né, fazer um jogo. Mais do que ver um filme, é fazer jogos, é escutar, é dividir, é contar. Assim, quando você faz jogos em família, ensina eles a pensar em algumas coisas, tem jogos espetaculares, você está tendo relações mais fortes com eles. Então, essa é a grande ideia dessas transformações. Essa transformação não consegue num final de semana, não consegue numa viagem, como foi com o Cusco, né? Parece que é tudo muito fácil, né? Você, no final de semana, você era lhama, depois voltou a não ser lhama, né? E você mudou. Não é tão simples assim, às vezes precisa de muita paciência, com os pais têm que ter paciência, porque os filhos vão mudando aos pouquinhos, né? Mas nós temos 15 anos, né? Porque depois dos 15 anos vai ficando cada vez mais difícil com os filhos. Nós não podemos perder tempo de trabalhar com eles, de fazer eles crescer, de fazer eles terem um ideal melhor, né? Com esse exemplo aí. Essa, assim, é um filme que eu já tinha visto, agora ainda antes dessa aqui, eu vi de novo, e a gente aprende muito com esse filme, né? A gente aprende, é muito gostoso simpático, de ver. Não é? Muito simpático. É um filme divertido, ele sai um pouco do esquema lógico, assim, né? Ele conta e reconta, ele mesmo conta o filme, o próprio autor e o próprio Cusco, né? E assim mostrando como o Pátio era um malvado com ele. E ao mesmo tempo a gente vê o que é educar, né, no fundo, né? E a importância de prevenir, né? A gente não quer que a gente tenha nenhum Cusco em casa, que tenha tudo e não tenha nada, né? A gente quer pessoas que descubram o que há de verdadeiro, né? De felicidade verdadeira. Então, essas estratégias que a gente tem aqui enquanto plano de ação, elas nos dão esse start, né? Para que a gente sempre aproveite o tempo juntos, né? E seja uma família unida com essas regras. Claro que muitas famílias já têm isso muito claro, mas pensar numa lógica cíclica que envolva o todo e que a gente possa se transformar junto, essa é a proposta do plano de ação. E você estava falando agora há pouco, só um parênteses aqui, sobre isso, né? Se os pais não assumem isso não acontece, né? Não é um professor, não é um tutor, não é um preceptor. Mas muitas vezes, né, eu vejo que enquanto professora, preceptora e tutora de muitas famílias, a gente precisa dar a ferramenta para a família, né? Então, o professor, o terapeuta, o tutor, né, o orientador familiar, se a gente não ajuda a criar essa lógica, as famílias vão continuar cada um com o seu imperador ali reinando, né, e pessoas imaturas, afetivamente imaturas, e que não estão nem um pouquinho predispostas a nenhuma frustração, só pensando em si, não enxergando, né, o que há de verdadeiro, que não sabem amar, né? Então, se a gente, enquanto tutor, preceptor, orientador, terapeuta, a gente consegue fazer com que os pais assumam esse remo, assumam essa meta, né? Aí sim, né? Então, enquanto eu penso que muitas pessoas aqui, eu como professora, pensava, não, a importância de trabalhar com planos de ação, mas plano de ação familiar é difícil, a gente precisa sair dessa lógica e transformar tudo em jogos, assim. Tem pessoas que são mais didáticas por natureza, e tem outras que não. Então, a gente tem que se apropriar de tabuleiros, se apropriar né, sei lá, de tabelinhas, de gráfico não sei quanto para pintar. Então, a gente tem que também pegar ideias com alguns preceptores para que a gente consiga trazer essa lógica para dentro de casa. Eu vejo muito, assim, as preceptoras, as professoras, eles junto com os pais, eles podem nos ajudar, eu agora estou falando como pai, né? Eles ajudam muito a identificar um problema, né? Eles identificaram um problema, a gente fez a preceptoria e falou, nós precisamos trabalhar aqui, eu vou trabalhar alguma coisa aqui na escola e você em casa tem que trabalhar. E lá, assim, nos primeiros lutas minhas, lá no começo, eu não sabia como fazer.
certo? Eu não tinha ideia pô, mas o que eu preciso fazer? O que a gente está propondo nesse trabalho, nesse curso que a gente está vendo, é ajudar vocês a ver o como. Né? Então, assim, pega lá, vamos dizer assim, o curso são 6 aulas, e ele tem um canvas. O que é um canvas? É uma folha que se você consegue imprimir, e tem uns campos que você diz, olha, qual é o nosso defeito? Qual é o objetivo? Qual é a rotina? Né? Qual é o gatilho? Ou seja, ele vai te fazendo perguntas, ele vai te ajudando a fazer. Mas se mesmo assim está confuso, dentro dessa aí, nós vamos ter em torno de uns 4, 5 casos em que a gente vai explicar como fazer isso em coisas que aconteceram reais. Que você diz, agora ficou mais fácil. Eu comecei a entender, então isso aqui é para fazer assim, assado. A ideia é facilitar a vida de vocês. Essa primeira etapa, que tem umas primeiras perguntas, ela é um diagnóstico. Né? Assim, o final dessa aqui não é um diagnóstico, ela também diz assim, o que eu preciso arrumar na casa para que isso aconteça? Porque eu preciso mudar alguma coisa na casa. Você fala para o menino estudar, mas se ele não tem uma escrivania correta, se ele não tem um ambiente correto, não adianta, ele não vai conseguir ir na frente da televisão fazer a tarefa. Vendo ali o almoço vindo, sai agora, o almoço, a gente vem, não sei o que lá, ele não consegue fazer. Então a gente às vezes tem que arrumar a casa. Ele tem uma segunda parte, que eu defino que é a parte mais importante, foi uma das últimas que eu aprendi, e que a gente viu com o livro das 4 disciplinas da execução, e que é muito importante, que é você não desistir. E para você não desistir, você precisa marcar uma reunião periódica para pensar. Se as crianças são pequenas, pelo menos você e a esposa, e se estão maiores, venham os filhos junto e dizer o que a gente pode fazer de melhor para concluir muito bem essa rotina nessas 5 semanas. O que a gente pode fazer para vencer esse problema ou para conseguir esta virtude? Então, ali você tem um roteiro onde você vai pondo os comentários das 5 semanas e depois o comentário do desafio das 5 semanas. Com esse trabalho, com esse guia, a gente espera que vocês consigam fazer essa mudança. Não vai conseguir em 5 semanas mudar a cabeça e transformar, que nem o Cusco foi no final de semana lá, né, que ele veio correndo, passou 2, 3 noites, e daí já estava lá, e daí voltou e era um cara bom. Isso precisa de tempo. As crianças precisam de tempo. Você põe uma semente na terra, por mais que seja um feijão no algodão, né, acho que vocês já fizeram essas experiências com os filhos de vocês, né, e o filho de vocês acorda no dia seguinte olhando para lá, e mãe, não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada, mas você vai ter que pôr água, né? Vai ter que umedecer, vai ter que fazer, né? E depois de alguns dias, esperar as coisas acontecerem. E é assim a educação. A educação não é uma varinha mágica, você tem lá assim, vou pegar minha varinha vermelhinha aqui, pum, e as pessoas mudam. Não mudam. Elas têm que ter uma transformação por dentro. E essa transformação da alma, né, do que você vai transformando a alma das pessoas, você vai construindo critérios para ela, você vai fazendo ela decidir. O Pati teve uma excelente educação, e os pais dele ajudaram ele a decidir, a dar critérios para ele, para que ele não seja guiado pelo instinto, pela emoção. E a gente viu naquela cena do fogo, é típico, ele respira, né, ele podia sair e dar um soco na cara, né, o que cada um, assim, tem às vezes até, fala, moço, ele é anormal. Não, ele foi bem educado. E isso, na vida profissional, então quando a gente faz isso com os filhos, você está colocando um excelente profissional que vai desenvolver muito na empresa, porque ele sabe guardar, né, a razão e decidir com a razão. E como faz falta hoje em dia isso? Nós estamos num mundo de cada vez mais egoísta, um mundo cada vez mais, que as coisas mais rápidas,
que tudo tem que ser rápido. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a que tenham paciência, a que se desenvolvam, a que cresçam em virtudes. E isso é bonito. E quem faz isso, pais? É você, é eu, né? No dia a dia. A gente não consegue transformar, vamos supor, terceirizar isso para ninguém. Os preceptores, né, a escola, né, eu agradeço muito a Escola do Bosque e Mananciais, aqui em Curitiba, que tem ajudado. Eu lembro quando chegaram para uma das minhas filhas, falaram, ela tem dificuldade de falar em público. Ela tem nós precisamos fazer ela crescer nisso, né? E depois você viu que ela, assim, ela nos alertou. E aí a gente viu aqui que nós ficamos, às vezes, os pais ficam meio cegos, por isso que precisa de ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um preceptor, porque eles podem ver com outro ângulo, não só com o nosso ângulo. Agora, o dia a dia está na nossa mão, né? Eles vão fazer algumas coisas na escola, mas eles não podem fazer tudo. Nós somos os principais protagonistas da educação. Nós fazemos os nossos filhos crescerem e terem virtudes lá. Nós mudamos esse mundo, né? A gente pode mudar o mundo. Se diz, o mundo está muito ruim. Sim, que filhos nós vamos deixar nesse mundo? Não é o mundo que a gente tem que se assustar, mas nós estamos aqui no mundo para transformar o mundo pelos nossos filhos. E qual é a ferramenta? Vamos supor, assim, a nossa ferramenta é mágica? Não, não é mágica, mas é uma delas que te pode ajudar vocês. E esperamos que ajude a muitas pessoas. Está lá numa promoção especial, né? Isso por um preço de, como você falou no começo da live. Gente, brincadeira, porque assim, é um almoço, né? Sair que você gasta R$40, ou você gasta simplesmente R$40 que você pode pegar isso e se formar, assim, enquanto pai, para ver como envolver a família, como traçar planos de envolvimento da família. Não precisa ser um pedagogo para poder fazer toda uma lógica didática de gincana. Não precisa fazer nenhuma gincana louca, assim. Você precisa saber usar as ferramentas certas. Isso vai ajudar na comunicação, na autoestima, na afetividade. Isso vai ajudar em muitas coisas. Por isso que vale a pena a gente buscar ferramentas para envolver a família. Que trabalhemos como equipe. Isso tudo tem uma repercussão. Isso que a gente falava, as relações familiares, depois elas se expandem, essa cordialidade, essa confiança mútua, esse cuidado uns dos outros, esse olhar solidário, essa generosidade, depois isso se nota também no dia a dia profissional, né, quando as pessoas viveram isso em família. Então, o protagonismo aqui dos pais é essencial. Então, com isso terminamos, certo? Hoje a proposta era dar umas pinceladas, eu falei, pai, já que vamos falar de animação, não podemos deixar de falar dos desenhos mais divertidos. E fora que esse desenho dá lá em casa a gente tem muitas piadas internas com frases desse desenho, de tanto que a gente gosta, né? Então, dá pra gente aproveitar esses desenhos assim que a gente assiste e também transpor ali algumas brincadeiras do próprio desenho para o dia a dia familiar, enfim, dá para ter aí os filmes de vocês e aí a gente já vai se aprimorando cada vez mais nas nossas relações, certo? Certo. Alguém perguntou ali do nosso mestrado aqui, assim, aqui a gente, assim, esses 35 anos de professor universitário, né, eu fiz especialização em desenvolvimento pessoal e familiar, e ali eu aprendi muita técnica de como a gente tratar até as pessoas, como entender o desenvolvimento humano. A gente também está preparando um outro curso, que seria Pais Proativos, onde a gente vai falar um pouco mais até nessas janelas que o cérebro tem, certo? Mas o meu mestrado, ele veio de uma parte profissional em Florianópolis, mas também tive um mestrado com meus 9 filhos, que foi um mestrado, vamos dizer assim, prático, né? Que também foi uma coisa que a gente trabalhou aí, né, tanto nos 35 anos de escola, de professor, mais os 9 filhos, né, claro, os 9 filhos apoiados por uma esposa maravilhosa, que é a Gisilene, né, que a gente foi trabalhando aí. E a gente quis deixar esse legado, né? A Cissa foi me colocando nessa
nessa luta aí, né, Trazendo, de trazendo fazer a sabedoria prática com essa com esse sabedoria aí. domínio, esse doutor em humanidades, vamos trazer aqui, expandir, pulverizar toda essa riqueza para Se muita a gente. gente Então, gente, não conseguir, esqueçam de compartilhar essa ideia também, porque é uma estratégia que salva vidas, né? E salva adolescentes que estão se isolando, salva crianças que estão virando aí imperadores da casa. A gente tem que virar esse jogo para não deixar que aquele reizinho tome conta. A gente tem que colocar diante das necessidades dos outros. O bem comum é o próprio bem também nesse caso. Então aqui essa dinâmica de formação vai sempre propondo aí crescimento pessoal. Então, o senhor Ney Kloster é curitibano, fez só esse mestrado aí em Florianópolis, fiz né, só o pai? Eu mestrado em trabalho esse diploma. Florianópolis. Eu Sei que trabalho, eu foi tive lá. que... Olha só assim, um parênteses para a gente fechar a live, mas esse mestrado, até falei aqui em outra ocasião, o pai fazia lá a dissertação no mestrado, às vezes tinha tanta correria, né, entre tantas coisas, deixava lá para os filhos mais velhos digitarem as alterações, né? Eu falei isso outro dia aqui, que foi uma das coisas que eu nunca mais esqueci, que foi uma cena em que a mãe chegou para mim e falou: Cissa, o pai fez aqui umas alterações para você passar limpo lá na tese de mestrado. E eu peguei aquilo e reclamei, ai, fiz um drama lá, falei, como é que... Você lembra? A mãe tá mandando uns corações, ela deve Só lembrar, não sei se falta, ela lembra, mas eu só lembro que faltava foi... isso para mim agora. Eu falei, não, que eu tinha que terminar. Eu queria muito descer para brincar no parquinho, eu tava ouvindo a galera gritando lá, eu tava doida para descer, meus amigos todos lá embaixo. A hora que eu terminei de lavar a louça e tava pronta para descer, para brincar, era um sábado à tarde, ela falou, ó, você tem que passar limpo aqui, ó, teu pai deixou a tese de mestrado para você dar uma trabalhada nisso. E na hora eu falei, ninguém merece, sei lá, eu falei, era só o que me faltava, eu fiz assim um drama e ela, com toda a elegância, né, de uma mãe como Pátia, assim, né, uma mãe que, ela só me falou, o que que eu fiz, eu falei isso, o que que eu fiz para merecer isso, né? Ela repetiu minha pergunta, o que que eu fiz para Exato. merecer isso? E aí ela, você tem noção do que você acabou de falar? Você tem noção de tudo que seu pai está fazendo isso por você? Então ela não deu nenhuma bronca feroz, ela só me fez ter, assim, uma vergonha do que eu falei, assim, pelo tom. Ela falou, você não precisa fazer, você, né? Mas pensa no que você está falando, pensa no que seu pai está te entregando e tal. Então ela fez de uma forma que eu na hora peguei, não falei, não, deixa eu lá fazer. E percebi que, poxa, preciso ser mais generosa, não posso reclamar de nada aí, porque não, como é que vou reclamar, assim, né? Mas é isso, no fundo, é esse trabalho em equipe que acontece até no mestrado, né, pai? A gente fez essa Sim, parceria eu aí. precisei de muita ajuda, de todo mundo foi ajudando um pouquinho, você com as correções, o Corrigir João, prova, certo? e Corrigir a para gente tinha ali ajudar a 10 passar anos, nota, fazer essas coisas, todo mundo todo mundo ajudou. ajuda. E quando a gente envolve a família, né, com os problemas, né, seja eles pequenos ou grandes, e eles participam, cria-se uma união de tudo, né? Cria-se uma união. Então não precisa a gente querer resolver tudo sozinho ou deixar tudo para eles, né? Nós somos uma família e uma família ela tem os problemas. Nesse filme aqui, quando eles subiram para a família e depois foi lá, a mãe fez a parte dele, as crianças fizeram a parte deles, os dois, o Pati e o Cusco saíram, quando eles conseguiram fugir, há uma necessidade de você unir as famílias, de você criar esse ambiente junto com eles, né? Então, o plano de ação, que a gente está voltando agora a falar um pouquinho, né, ele me ajudou muito a fazer isso. Nós corrigimos várias coisas, precisamos corrigir mais ainda, né? Mas a gente foi corrigindo. Mas mais do que corrigir as coisas, foi mostrar que todos eles trabalham junto. Porque essa pergunta, né, que às vezes aqui em casa a gente não tinha empregada com 9 filhos, e todos ajudavam. E você dizia assim, bom, mas nos meus colegas ninguém faz isso. Eu falei, bom, né, cada família tem a sua, mas aqui a tua mãe faz a comida, vocês limpam a casa, um lava a louça, outro faz umas coisas, e se vocês, todos nós ganhamos com isso. Esse é o presente e a retribuição que a gente tem. E às vezes a gente não tem uma noção. O plano de ação, ele te dá um objetivo rápido, concreto, para você poder fazer essa união das pessoas. E se você consegue fazer. Espero, né, e a gente conta, né, eu e a Cis fizemos isso com muito carinho, né, se esforçamos assim, tentamos
mostrar, né, essa beleza assim, e esperamos que faça muito bem para muitas pessoas. A gente gostaria que fizessem bem. Mais do que os 47, a ideia é que vocês ajudem a transformar as pessoas, né? E como vocês fazerem isso, vão ser muito felizes, vocês e seus filhos. Essa é a grande ideia que a gente tem. E se a gente, assim, tentou lançar isso aqui perto do Natal, do Ano Novo, nesse espírito de como eu posso fazer o ano de 2022 melhor. Essa é uma ferramenta. Esse é um grande presente que a gente está deixando aí para vocês para o ano de 2022, né? Então, dizer, se a gente não se vê mais, né, esse produto está terminando, mas a gente vai continuar com algumas lives, mas a gente já deseja aí um Feliz Natal, então, né, nas vésperas do Natal, né, um feliz e santo Natal para todo mundo. Já nas nossas preparações. Mas então, fica aí, o presente está oferecido, né, pai? Da nossa parte aí, fizemos esse presente para o pessoal poder aproveitar. E é isso, entra lá no link da bio, dá uma fuçada no perfil, no feed, tem ali alguns mini vídeos que explicam isso, mas é um investimento que com certeza vocês não vão se arrepender aí, certo? Então, boa noite aqui, fechamos mais uma live hoje. E aí depois logo a gente já manda notícias das próximas lives. Um beijo.